Oi, bom dia, crianças! Vamos começar a nossa semana bem alinhados, bem organizados, com muita vontade de estudar. Então vamos lá. Para nós começarmos, hoje nós vamos começar a semana um pouquinho diferente. Hoje nós vamos começar com a nossa gramática. Tia, gramática é assim, nós vamos cada vez mais trabalharmos a nossa leitura e escrita de um modo que vocês apreciem mais e gostem cada vez mais. Olha, nós duas, eu e a tia Vanelise, conseguimos achar uma historinha muito interessante. Porque na natureza, o leãozinho também não sabia ler e escrever. Acreditam nisso? Ele não sabia ler e nem escrever. Mas para ele, isso não importava, porque ele nunca tinha precisado. Ele sabia rugir bem alto e abrir aquele seu bocão que assombrava todos. Mas aí, uma leoazinha apareceu em sua vida. E quando ela apareceu, muita coisa mudou. Vamos ver o que foi a dificuldade do leãozinho. Vamos ver toda a história, a trajetória que o leãozinho teve por conta que ele não sabia ler e escrever. Mas isso aí eu acredito que não vai acontecer com você. Com certeza não vai, porque nós vamos aprender juntinhos. Isso mesmo. Vamos lá para a nossa historinha? Era uma vez um leão que não sabia escrever, mas isso nunca lhe atrapalhou em nada, porque afinal ele sabia rugir e mostrar os seus dentes, e para ele isso já bastava. Até que, em um dia, em uma tarde ensolarada, o leão estava passeando pela floresta quando de repente encontrou-se entre as árvores uma linda leoa. Ele rapidamente se escondeu e pôs-se a observar o que a leoa fazia com tanta atenção. Então ele percebeu que ela estava lendo um livro. E aí ele pensou, se eu escrever uma linda carta de amor para ela, ela também vai ler. Mas logo o leão se lembrou que nunca havia aprendido a ler e escrever. Então ele resolveu pedir ajuda aos seus amigos da floresta. Procurou o macaco e logo pediu: por favor, macaco, escreva uma linda carta de amor para mim endereçada à leoa, pois eu não sei ler e nem escrever. Era uma vez um leão que não sabia escrever, mas isso nunca lhe atrapalhou em nada, porque afinal ele sabia rugir e mostrar os seus dentes, e para ele isso já bastava. Até que, em um dia, em uma tarde ensolarada, o leão estava passeando pela floresta quando de repente encontrou-se entre as árvores uma linda leoa. Ele rapidamente se escondeu e pôs-se a observar o que a leoa fazia com tanta atenção. Então ele percebeu que ela estava lendo um livro. E aí ele pensou, se eu escrever uma linda carta de amor para ela, ela também vai ler. Mas logo o leão se lembrou que nunca havia aprendido a ler e escrever. Então ele resolveu pedir ajuda aos seus amigos da floresta. Procurou o macaco e logo pediu: por favor, macaco, escreva uma linda carta de amor para mim endereçada à leoa, pois eu não sei ler e nem escrever. O macaco então escreveu uma linda carta, colocou no envelope e entregou para o leão. No mesmo instante, já foi em direção ao correio, de tão empolgado que estava. Mas no meio do caminho ele pensou: será que a leoa vai gostar da carta? Porque ele havia esquecido de perguntar ao macaco o que ele escreveu na carta. Então ele voltou e pediu ao macaco para que lesse a carta. E o macaco leu: querida amiga leoa, quer subir nas árvores comigo? Eu gosto de balançar nas árvores e de comer bananas. Eu tenho bastante banana e queria dividir com você. São deliciosas. Saudações, o leão. Ouvindo aquilo, o leão deu um rugido muito alto e disse: nada disso, eu jamais escreveria uma coisa dessa.
Então, ele rasgou a carta e saiu muito contrariado, à procura de alguém que pudesse escrever a carta para ele. Chegando no rio, ele encontrou com o hipopótamo. Então ele pediu: hipopótamo, por favor, escreva uma linda carta de amor para a leoa. E o hipopótamo logo começou a escrever. Assim que terminou a carta, entregou para o leão, que ficou muito feliz e foi rapidamente em direção aos correios para entregar a carta para a leoa. Mas mais uma vez, o leão percebeu que não sabia o que o hipopótamo tinha escrito. Então voltou ao rio e perguntou ao hipopótamo: hipopótamo, por favor, leia para mim o que você escreveu na carta para minha amada leoa. E o hipopótamo disse: ah, sim, claro, e leu a carta. Querida leoa, quer nadar comigo no rio e mergulhar para catar algas? São uma delícia. Saudações, o leão. Então, rugiu o leão: não, eu jamais escreveria uma coisa dessas. Ixi, por ainda não ter conseguido a carta que tanto queria, o leão, quando encontrou o escaravelho, explicou-lhe toda a situação. Então, o escaravelho, compadecido, logo se empenhou com a maior boa vontade a escrever aquela carta de amor, e até a carta ele perfumou. Animado, o leão foi logo em direção ao correio. Achando que desta vez ia dar certo, ele colocar a carta para a linda leoa que ele havia visto pela manhã. No meio do caminho, ele encontrou o crocodilo, que perguntou: que cheiro horrível é esse, leão? A carta, disse o leão, é o cheiro que o escaravelho deixou. Curioso que era, logo o crocodilo ficou sabendo de toda a história e perguntou se poderia saber o que havia naquela carta. O leão, percebendo que nem ele mesmo sabia o que havia escrito na carta, entregou para o crocodilo, que começou a ler. Querida leoa, quer rastejar comigo pelo barro? É o que eu mais gosto de fazer. É uma delícia. Saudações, o leão. O leão, ao ouvir aquilo, ficou muito furioso e gritou: não, eu não acredito, ele entendeu tudo errado, eu jamais diria uma coisa dessas. Então, o amigo crocodilo resolveu escrever uma nova carta para o seu amigo. O leão, então, pegou a carta e foi para casa, muito triste, pois não ia mais conseguir depositar a carta porque já era noite. No outro dia, ele acordou bem cedinho e foi rapidamente até os correios para depositar a carta da sua amada leoa. Só que no caminho, ele encontrou com seu amigo urubu. Então ele lhe pediu um favor: amigo urubu, será que você poderia ler essa carta para mim, para eu saber o que está escrito para minha amada leoa? Claro, meu amigo, é para já. Querida leoa, tenho umas sobras para o jantar. Venha jantar comigo, está uma delícia. Ah, não, eu jamais escreveria uma coisa dessas. Decepcionado, o leão rasgou a carta em 1000 pedacinhos. Mais tarde naquele dia, o urubu escreveu uma carta para o seu amigo leão. E quando ele encontrou, começou a ler. Querida leoa, sou o leão. E quem manda aqui sou eu. Quero conhecê-la. Nossa, o leão ficou muito feliz e falou: isso sim, era isso que eu queria ouvir. E o urubu, todo empolgado, continuou. Podemos sobrevoar a selva e procurar comidas estragadas. É a minha preferida. Saudações, o leão. Isso é um absurdo, rugiu o leão. Não, não e não. Eu não diria nada disso. Eu diria à leoa o quanto ela é bonita, o quanto eu queria encontrá-la e passear com ela na floresta. Não deve ser difícil escrever coisas assim. Então o leão continuou falando tudo que ele gostaria de dizer para a leoa, quando de repente, atraída pelo rugido, a leoa começou a ouvir tudo o que o leão estava dizendo. E ela se encantou com as palavras lindas que o leão havia dito a seu respeito. Então ela se aproximou e perguntou para o leão: Leão, nossa, que lindo você falou sobre mim. Por que você não escreveu? E ele,
muito envergonhado, falou que é porque ele não sabia ler e nem escrever. Então a leoa o convidou para ir à floresta, pegou um dos seus livros e começou a ensiná-lo a ler e a escrever. E ele ficou muito grato e apaixonado. E aí, gostaram do final da nossa historinha? Da historinha do leão que não sabia ler e escrever? Viram como é importante? Na vida nós temos que fazer nossas próprias coisas, porque ninguém pensa como você, age como você, faz como você. Então tem coisas que só nós sabemos fazer. Viram a dificuldade que o leãozinho teve? Enquanto ele não aprendeu a ler e escrever, que ficou pedindo a um e a outro para fazer sua cartinha para a leoa, que ele estava muito apaixonado. Mas cada vez que alguém escrevia para ele, dava tudo errado, porque cada um tem o seu modo de fazer, o seu modo de escrever. E ele pensava totalmente diferente. No final, ainda bem que na nossa historinha teve um final feliz. Mas na história de vocês, na nossa vida real, também vai ser assim, com um final muito, muito feliz. Com vocês todos lendo, escrevendo e falando assim, ó, corretamente. Agora vamos lá? Vamos para a nossa gramática. A tia vai colocar aqui alguns sinaizinhos, alguns pontos que eu quero que vocês venham aprender. Não se preocupem, porque não vai ser só essa aula, vai ser outras aulas também sobre pontuação. Então a tia vai começar, depois nós vamos um a um, tá certo? Vamos trabalhar hoje o ponto final, que vocês já conhecem, também já trabalharam em sala, a vírgula, o travessão, os dois pontos, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação. Tudo isso são coisas importantes que nós temos que saber onde colocar e saber como falar para podermos lermos perfeitamente. Como vamos fazer uma pergunta sem o ponto de interrogação? E para nos admirar sem o ponto de exclamação? E para pontuarmos, deixarmos alguma coisa mais com ênfase, né, com mais destaque, sem os dois pontos? E para nós falarmos sem uma pequena pausa? Então, tudo isso exige a nossa responsabilidade e atenção da pontuação. Vamos ver aí as explicações? Então, vamos lá. Nos nossos sinais de pontuação. O que nós precisamos é saber como utilizá-los, senão não vai dar certo, gente, quando nós formos escrever. Vamos começar, então, pelo ponto final, certo? Vamos lá, pelo ponto final. O ponto final, ele é um ponto utilizado no finalzinho das frases afirmativas, onde eu não tenho que fazer nenhuma perguntinha. Vamos lá para ele. Ponto final. Olha aí o nosso ponto final, apenas uma bolinha, então bem fácil, bem prático. Você coloca no finalzinho da sua frase. O ponto final, ele é usado para nós sabermos quando está terminando a nossa frase. Por exemplo, meu cachorro é bonito. Ponto final. Quer dizer, eu estou usando aí para me dizer que ele é bonito. Mamãe foi ao supermercado. Ponto final. Mais uma vez, eu utilizei aí o ponto final. Vamos agora para o ponto de interrogação, as perguntinhas, o que, quando, qual, por quê. Tudo isso nós usamos o ponto de interrogação, porque ele faz a pergunta. Então, vamos lá? Usando o ponto de interrogação em algumas frases. Por exemplo, você pode também utilizá-la várias vezes, certo? Tudo bem com você? Ponto de interrogação. Qual é o seu nome? Ponto de interrogação também, porque nós estamos fazendo o quê? Uma pergunta. Agora vamos para o ponto de exclamação.
ele também é muito importante quando estamos escrevendo, porque ele diz quando você se admira, quando você se assusta, quando você gosta de algo muito legal. Então, ponto de exclamação também é muito importante. E é utilizado de várias formas, para se admirar, para se assustar, para gostar, para mandar, dar uma ordem. Então, agora nós vamos ver aí alguns exemplos onde nós podemos usar o ponto de exclamação. Vamos lá. Iniciando, eu vou querer que vocês comecem a pensar. Que belo dia! Eu estou o quê? Me admirando do dia. Que susto! Ah, me assustei com um susto, não foi? Me assustei. Então, aí já passou. Agora vamos para a vírgula. Sabe quando aquela frase está muito grande, você precisa tomar um fôlego? Que você precisa ir numerando as coisas para que você não leia correndo. Não, você tem que dar uma pequena pausa. O ponto final, ele dá uma pausa maior para você começar uma outra frase. Já a vírgula, uma pequena pausa. E ele é usado dessa forma. Então, vamos aí ver alguns exemplos aonde vocês podem utilizar a vírgula. Fui ao mercado comprar abacaxi, vírgula, banana, vírgula, melão e goiaba, ponto final. Olha aí, um belo exemplo de onde nós usamos a vírgula por várias vezes, inclusive, porque ela foi numerando aí o que eu fui comprar no mercado, né? Continuando, nós temos os dois pontos. Os dois pontos, eles são usados para apresentar a fala de alguém, apresentar algo, né? Para destacar algo também. Por exemplo, quando nós vamos comprar alguma coisa ou falar alguma coisa, usamos os dois pontos para dar aquela apresentação com mais ênfase, né? Vamos ver se vocês entenderam um pouco. Os dois pontos nós não utilizamos muito, mas vamos ensinar vocês também. Lucas falou: eu te ajudo com as lições, ponto final. Olha aí, está dando um ênfase, está dando uma apresentação maior para a fala de Lucas. Na loja, eu vi muitos brinquedos, dois pontos, carrinhos, vírgula, bolas, bonecas e até peões, ponto final. Olha aí, deu uma ênfase, deu um destaque dos brinquedos que tinha lá na loja. Então, estão entendendo como que a gente utiliza os dois pontos? Para destacar alguma coisa que você vai falar, vai mostrar algo, né? Então, nas listas também, tá certo? O travessão, vocês acabaram de ver aí para trás, é esse tracinho antes de começar a frase, que ele é utilizado para apresentar a fala de alguém numa história, para dar mais ênfase, para dar mais atenção àquela frase. Por exemplo, travessão, quando você volta, está destacando aí a frase, não é? Travessão, eu volto sábado à noite, ponto final. Quer dizer, duas frases com dois travessões para vocês entenderem que está destacando. Agora, eu quero ver se você aprendeu realmente o que a tia está passando. Não se preocupe, porque essa vai ser uma das primeiras aulas. E depois a tia vai passar muito mais. Que café delicioso! Primeiro exemplo que eu vou colocar aqui. E aí? O que é que vocês estão destacando aí? Qual vai ser o sinal? Isso mesmo, gente. O ponto de exclamação. Porque eu estou me admirando. Ele está muito gostoso, esse café. Então, ponto de exclamação. Agora, vou fazer uma pergunta. Que horas são? Olha aí a minha pergunta. Que horas são? Qual é o ponto que eu vou usar? Vocês lembram? A tia explicou. Aquele ponto que faz as perguntinhas? Quem está lembrando? Vou dar um tempinho. Ah, eu escutei alguém falando. É aquele que
Isso, gente, o ponto de interrogação. O que, onde, quando, por quê, qual a causa? Isso mesmo. Agora vamos para outro. Eu gosto de tomar sorvete. Eu não estou perguntando, eu não estou me admirando, eu apenas estou afirmando, estou dizendo, né, que eu gosto de tomar sorvete. Só apenas isso, estou afirmando. É aí onde eu uso quem, gente? O ponto final, isso mesmo, o ponto final. Olha aí como está fácil. Estão gostando aí? Prestem bem atenção, voltem o vídeo se quiserem, para poder ficar bem legal o aprendizado. Agora, vamos lá. Eu comi arroz, feijão, bife e batata frita no almoço. Chega, me deu um sufoco, porque eu não fiz nenhuma pausa. O que é que eu preciso para me fazer algumas pausas aí nessa frase? O que foi que a tia falou? Vamos lá ver se alguém está lembrando. Eu preciso dela, gente, das vírgulas. E no final de cada frase, eu tenho que ter o quê? Um ponto. Já que não está perguntando, está apenas afirmando, vai ser o que aí? O ponto final. E as vírgulas. Isso mesmo. Aonde que eu vou colocar essas vírgulas? Vou dar um tempinho aí, hein? Estão vendo? Vamos lá colocar as nossas vírgulas para ver se dá certo e também o ponto final para nós concluirmos a nossa frase. Vamos lá, gente? Vírgulas e o ponto final? Isso! Eu comi arroz, feijão, bife e batata frita no almoço. Vejam aí que eu fiz as pequenas pausas por conta da vírgula. Estão vendo como é importante nós sabermos, obedecermos todas as regras de pontuação? Você faz uma leitura melhor. E aí, gostaram da aulinha de hoje? Será que vocês aprenderam realmente alguns pontos de interrogação, exclamação, a vírgula, algumas pontuações? De modo geral, o travessão, os 2 pontos? Não se preocupe, nós vamos mais uma vez repassando isso aí vou passar bem devagarzinho durante toda a semana e durante até o outro mês, tá certo? Então não se preocupe, essa foi a primeiríssima aula dessa gramática, gente. Então assim, o que eu quero agora, o que nós queremos agora é que nós vamos passar uma atividade, a tia vai mandar uma foto da atividade, que vai ser, vocês vão colocar ela, vão escrever ela no caderninho de vocês. Hoje nós não vamos ter livro, vamos colocar, escrever no caderno de vocês. Então, espero as atividades prontinhas para mim fazer a correção. Tanto eu como a tia Vanelisa também, tá certo, gente? Então, vocês vão ficando aí com a atividade, eu vou dando um tchau e até uma próxima aula. Tchau!